Beleza, pessoal? Bom, a gente está aqui com o artigo 2º nessa nossa análise dos 360 artigos, né, de todos os artigos CTB. E de momento é o que a gente tem 360, até que uma nova lei vem alterar aí esse quantum do CTB. Mas vamos lá para a nossa análise do artigo 2º. O que é que nós temos? São vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias. Então, o legislador quis, tecer aí, uma lista de todos os tipos de via. Ele não conseguiu esgotar, obviamente, ele se utiliza aí ruas e avenidas. Essa nomenclatura ela vai ficar muito a cargo da municipalidade em nomear cada uma de suas vias, seja como rua, seja como avenida. O CTB não traz essa distinção, tá? Então, isso fica muito a critério do órgão com circunscrição sobre a via em dizer se vai tratar-se de uma rua ou de avenida. E aí vem logradouros, caminhos, passagens, temos outros tipos, que nós encontramos no dia a dia, na prática, travessas, enfim, alamedas, boulevards. Então, o legislador, ele trouxe aí uma representatividade sem um esgotamento. E aí ele chega nas estradas e rodovias. Essas sim trazem uma definição técnica que são os marcos representativos das vias rurais, justamente estradas e rodovias. E aí, ao fazer o desfecho dessa lista, ele vem dizendo que terão seu uso regulamentado, e aí a gente precisa ter em mente que essa regulamentação, ela vai acontecer por meio de sinalização de trânsito, sinalização de regulamentação. Então, a sinalização vertical de regulamentação, ela tem esse condão de criar ali as permissões, proibições e restrições para a utilização da via. E quem tem competência é o órgão ou entidade, conforme seja integrante da administração direta ou indireta, com circunscrição. E aqui nós temos a palavra correta. Em diversos momentos, a própria legislação peca ao falar jurisdição, quando na verdade o órgão de trânsito ele tem circunscrição sobre a via, ok? Então quem tem circunscrição é quem tem poder para regulamentar. E isso vai ser feito de acordo com as peculiaridades locais e circunstâncias especiais. Então, a autoridade de trânsito é quem determina. E olha que interessante, não precisa de uma lei para fazer regulamentação de via. O próprio CTB dá esse poder para o órgão de trânsito que tem a circunscrição. Então ele vai, obviamente, a gente sabe que dentro da estrutura do órgão de trânsito existe a necessidade de um setor de engenharia. E, obviamente, nós temos estudos técnicos que vão fundamentar a colocação, mas há uma discricionariedade na definição, se uma rua vai ser de sentido único, se vai ser de sentido duplo, norte, sul, enfim, se vai ter proibição de retorno. Então, são estudos técnicos voltados sempre para a segurança, com fins estatísticos também fundamentando, que vai trazer, então, todo esse delineamento. Tranquilo? Então isso aqui é o que a gente encontra aqui no nosso artigo 2º, que tem um parágrafo único, E o parágrafo único do artigo 2º diz o seguinte: para os efeitos deste código, são consideradas vias terrestres, olha só, as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Essas aqui são as que nós chamamos de vias terrestres equiparadas. Nós temos as vias terrestres dispostas ali no caput, e vale lembrar que nessa lista que nós acabamos de ler no caput do artigo 2º, ela não traz aquela divisão clássica que a doutrina sempre trouxe de vias urbanas subdivididas em vias locais, coletoras, arteriais e trânsito rápido. Ela não traz no caput do artigo 2º.
Mas aqui no parágrafo 1 nós temos as vias por equiparação. Então, a praia aberta a circulação, porque nem toda praia é aberta à circulação pública, mas se a praia for aberta à circulação pública, nós vamos ter, então, possibilidade de trânsito de veículos, inclusive com a fiscalização acontecendo nesses locais. Diversos órgãos de trânsito realizam fiscalização em trechos de praia onde a circulação é permitida. Ok? Se não tem circulação pública, ali é somente uma área para banhistas. As vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas, muito embora seja uma área privada, mas ali entendeu o legislador que, por ter uma coletividade, deve sim haver a fiscalização. Então, ela está sujeita à fiscalização. Obviamente que para a fiscalização acontecer, como é uma área fechada, então não tem essa passagem livre, então ela não acontece. Então, tem que haver, de cunho prático, a fiscalização ela não adentra nesses locais, somente quando ela é chamada, e a fiscalização ela deve observar a sinalização, se existente no local, deve estar no padrão do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, tá bom? E para implantar tem que ter o aval do órgão de trânsito. Uma vez que ela é considerada via pública, então estaria passivo de autuação infrações que fossem flagradas ali naquele contexto. E aí a gente tem as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo que integraram esse dispositivo de forma mais recente, tá bom? Então, o legislador, ele veio e incorporou essas áreas no conceito de vias terrestres por equiparação, principalmente, né, com o advento aí do Estatuto da Pessoa com Deficiência, para alcançar dentro dessas áreas a regulamentação das vagas reservadas, e esse dispositivo vai casar muito bem com o artigo 24 do CTB, quando ele fala que a fiscalização ela pode acontecer dentro dessas áreas, exclusivamente na fiscalização das vagas reservadas, e aí eu tenho vagas de idoso e vaga de PCD. Então, também é uma área privada, mas de uso coletivo e aberto. A gente está falando de shopping, de supermercado. E a sinalização ela tem que estar posta, tem que estar no padrão da legislação, no padrão da resolução 973, manual de sinalização. E a fiscalização então vai poder adentrar nesses espaços privados e realizar a fiscalização. Então, algumas pessoas ainda são pegas de surpresa, porque acham que ali dentro do shopping ela pode estacionar na vaga do idoso, na vaga do PCD, e que não vai acontecer nada com ela. Então, tem que ficar atento em relação a isso, e a gente, que é estudante da legislação, saber que dentro desses espaços a fiscalização só pode fiscalizar estacionamento de vaga reservada. Então é isso que a gente tem no artigo 2º, e a gente caminha aí para o nosso próximo artigo. Valeu, um abraço e até mais.